Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Tudo começou com uma busca pessoal. O autor do livro Graham Hancock decidiu ir fundo numa investigação sobre algo que o intrigava há muito tempo. Um período misterioso da pré-história humana, talvez por volta de 40 mil anos atrás. Ele queria entender o que aconteceu exatamente naquele ponto da história em que os seres humanos começaram de repente a criar arte, religião e símbolos. Como de uma hora para outra, passamos de simples sobreviventes para criadores de mitos e imagens. Mas ele não foi por caminhos convencionais. Para se aproximar dessa resposta, ele se submeteu voluntariamente a experiências bem intensas. Usou substâncias como a ibogaína e a ayahuasca, justamente para acessar estados alterados de consciência. Ele queria sentir na pele aquilo que possivelmente nossos ancestrais também experimentavam. E é aí que entra a arte rupestre. Aquelas imagens gravadas ou pintadas nas paredes de cavernas em várias partes do mundo. Durante muito tempo, os estudiosos achavam que elas retratavam cenas de caça ou do cotidiano. Mas uma nova teoria apareceu para questionar isso. Ela foi proposta por um pesquisador chamado David Lewis Williams, que trouxe uma ideia ousada. E se essas imagens não fossem apenas representações do mundo exterior? E se elas fossem visões internas, frutos de experiências de transe? Lewis Williams sugeriu que os autores dessas pinturas podem ter estado em estados alterados de consciência, como os que xamãs experienciam em rituais de cura ou conexão espiritual. Segundo ele, o cérebro humano passa por 3 fases durante o transe e essas fases geram padrões visuais específicos que aparecem repetidamente em várias culturas e épocas diferentes. Ele chamou isso de teoria neuropsicológica. Para sustentar sua proposta, ele foi buscar pistas em registros etnográficos. E encontrou um verdadeiro tesouro, transcrições feitas no século XIX por Wilhelm Black e Lucy Lloyd, que documentaram as histórias e crenças dos Sambochimanes, um povo do sul da África. Esses textos revelavam rituais, mitos e experiências espirituais profundamente simbólicas. E mais importante, traziam elementos visuais e narrativos que se pareciam muito com a arte nas rochas da região. Lewis Williams percebeu que os San falavam sobre caminhos espirituais, sobre danças de transe, sobre atravessar mundos invisíveis. E nesses mundos, viam imagens, símbolos, animais, seres sobrenaturais. Tudo isso também aparecia nas pinturas rupestres. Para ele essa ligação era forte o suficiente para sugerir que a arte nas cavernas não era apenas sobre a vida externa, mas também sobre a vida interior, sobre visões. Claro que essa teoria causou polêmica. Críticos como Paul Bunn e Patricia Alvenston questionaram vários pontos. Será que dá para aplicar o que os San vivem hoje ao que os povos do Paleolítico viveram? Será que substâncias psicoativas estavam realmente disponíveis para esses grupos tão antigos na Europa? E será que dá mesmo para afirmar que existe um modelo universal de transe? Graham Hancock defende Lewis Williams. Ele mostra que sim, há respaldo nas transcrições do San. Que os relatos de transe, de contato com forças espirituais e até de imagens simbólicas estão ali com riqueza de detalhes. E mais, que essa ideia de um transe universal pode ajudar a entender não só a arte, mas também a espiritualidade humana como um todo. E a história não para aí. O livro aponta para algo ainda mais curioso, certos temas recorrentes que aparecem tanto na arte rupestre quanto nas tradições xamânicas e até nos relatos modernos de abduções por OVNIs. Um exemplo disso é a figura do homem ferido. Pessoas perfuradas por lanças ou flechas aparecem em pinturas antigas, e esse tema também é comum nas iniciações xamânicas, onde o sofrimento físico, real ou simbólico, marca a entrada em um novo estado de consciência. Curiosamente, nos relatos de abduções modernas, há experiências semelhantes. A sensação de ser tocado, perfurado, examinado por seres misteriosos. A estrutura é parecida. Em todos esses casos, a dor parece ter uma função de transição entre mundos. E os paralelos continuam. Em rituais xamânicos, o indivíduo é levado a outros planos da realidade. Nos relatos de abduções, isso também acontece. As pessoas descrevem ser levadas para naves ou ambientes desconhecidos, encontrando seres não humanos, ouvindo mensagens, vendo símbolos. Às vezes, até dizem receber livros ou informações codificadas. E tem mais um detalhe curioso: a ideia de híbridos. Em muitas culturas, há mitos sobre seres que se relacionam com humanos e geram descendentes. Isso também aparece nos relatos de abduções, onde se fala de cruzamentos genéticos. E acredite, até os contos de fadas antigos trazem elementos semelhantes: pessoas levadas para outros reinos, trocas de bebês, feitiços misteriosos. As fadas, por exemplo,
eram descritas como capazes de causar paralisia ou confusão à distância, algo que lembra os efeitos relatados em experiências com OVNIs. As próprias experiências do autor com substâncias como ayahuasca e DMT trouxeram essas sensações. Com a ayahuasca, ele teve visões espirituais intensas, cheias de vida e simbolismo. Já com a DMT, a experiência foi diferente. Era como se ele tivesse entrado em contato com uma inteligência artificial, um programa altamente tecnológico que comunicava por meio de símbolos e códigos. Ele sentia que recebia uma avalanche de dados, mas que não conseguia decifrar. E aí surge uma das ideias mais provocadoras. E se o DNA humano guardasse mensagens codificadas? O pesquisador Rick Straman, que estudou os efeitos da DMT, relata que muitos voluntários viam entidades que pareciam trabalhar em laboratórios, fazendo experimentos. Jeremy Narby, por outro lado, ao estudar as culturas indígenas da Amazônia, sugeriu que o conhecimento profundo que esses povos têm sobre plantas medicinais poderia vir justamente das visões com a ayahuasca, que, segundo ele, mostrariam a estrutura do DNA. Graham Hancock começa, então, a juntar essas peças. E levanta uma hipótese radical. Será que existe algum tipo de inteligência, talvez externa à nossa compreensão, que se comunica por meio dessas experiências? E se essas visões com DNA e entidades forem, na verdade, uma forma de acessar informações guardadas dentro de nós, informações codificadas no nosso material genético? A ciência sabe que boa parte do nosso DNA não serve diretamente para produzir proteínas. São as chamadas sequências não codificantes, que, por muito tempo, foram consideradas DNA lixo. Mas, e se esse lixo escondesse mensagens, registros, memórias? No fim das contas, essa história toda, das pinturas rupestres aos relatos modernos, das visões indígenas às experiências com DMT, pode apontar para algo muito maior. Uma tentativa de entender o que nos faz humanos. O que nos conecta ao invisível. O que deu origem à espiritualidade, à arte, ao desejo de ir além do mundo material. Essa busca profunda sugere que os estados alterados de consciência não são apenas fantasias ou distorções do cérebro. Eles podem ser janelas para uma realidade mais ampla, que sempre esteve presente na história da humanidade, seja na caverna, na floresta, no laboratório ou em experiências modernas inexplicáveis. Talvez a espiritualidade, os mitos, as visões e até os símbolos nos conectem a algo muito mais antigo e profundo do que imaginamos. Algo que nos acompanha desde o início, e que talvez ainda esteja esperando ser compreendido. Que essas páginas te levem por trilhas antigas, abram portais interiores e te conectem com os mistérios que vivem tanto nas pedras quanto dentro de nós. Boa leitura!